Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Temos aqui o Bitcoin no semanal. Conforme eu falei para vocês, né? A metodologia Eagle, quando você faz o meu treinamento, meu curso, você aprende sobre o método Eagle. Não tem como explicar tudo aqui, porque é bem complexo. Mas, em resumo, ocorre um dos sinais Eagle e existe a probabilidade de 3 ondas de alta pelo menos. Se tiver força aqui na terceira onda, poderá fazer a quarta. Se continuar com força, a quinta. E assim sucessivamente, perdeu a força. O ABC corretivo ocorre, se não for neutralizado, pode culminar numa tendência de baixa. Isso para operações de alta, né? No caso, quando ocorre um dos sinais Eagle de alta, para o mercado subir e desenvolver a tendência de alta. Então ocorreu um sinal Eagle no Bitcoin aqui, fez a primeira, segunda, a projeção era no 139k, mas isso é cancelado quando a segunda onda seria para 139k. Mas ao longo do desenvolvimento dela, ela falhou, né, fazendo um fundo aqui bem antes, muito bem antes do 139k. E a probabilidade seria de fazer mais uma onda de alta, mas o alvo é desconhecido, não é projetado. Não é projetável o alvo para essa terceira onda de alta. Mas que existia a probabilidade de fazer a terceira onda de alta, existia. Porém, o mercado ele desabou, fez um marobozu negativo gigante ao longo da semana, tá? Rompendo esse fundo confirmado. Então, quando você tem o ciclo de tendência de alta, o que acontece? Cada fundo desse, quando ocorre uma onda de alta, ele é chamado de fundo confirmado. Se ele for rompido legitimamente, desativa esse ciclo de tendência de alta e o mercado tende a fazer uma correção forte, podendo culminar numa reversão para a tendência de baixa. Se essa correção chamada de ABC corretivo não for neutralizada e dar um novo sinal de compra, etc. Porém, esse rompimento pode ser um rompimento falso. Por exemplo, um martelo positivo com sombra abaixo deste suporte. Foi exatamente o que aconteceu. O Bitcoin ele fez no fundo confirmado que foi aqui um martelo negativo de sombra gigantesca, ou seja, quanto maior a sombra inferior de um martelo, mais forte ele é. Geralmente o martelo padrão ele tem 3 vezes o tamanho do seu corpo na sombra inferior. Aqui tem acho que umas 4 vezes o tamanho, 5 vezes ou próximo de 5 vezes o tamanho do corpo do martelo negativo. E o rompimento deste fundo confirmado foi falso, né? Ou seja, somente a sombra rompeu e o corpo ficou totalmente acima. Então é um sinal de força extrema para continuar a probabilidade de fazer a terceira onda de alta. Qual é o problema? Não tem como determinar o alvo aqui. Não existe uma projeção de alvo viabilizada para ser projetada nesta condição técnica que a gente se encontra. Aqui eu tinha como projetar o alvo para 139k, porque fiz a onda 1, 2, ao romper esse topo, né, confirmou a próxima onda de alta e era projetável pela técnica da simetria dos pivôs o tamanho dessa primeira onda de alta projetada a partir desse fundo quando rompeu esse topo e reiniciando um novo pivô de alta. Então é chamado isso projeção pela simetria dos pivôs. Nesse caso aqui a gente não tem isso. Nesse caso atual aqui. Então tende a ocorrer a terceira onda de alta, tende
Existe essa probabilidade, mas não tem como determinar o alvo. Ou seja, a gente vai seguir. Se fizer a próxima onda de alta, daí talvez faça uma configuração. Se tiver força para fazer a quarta onda de alta, poderemos determinar algum tipo de alvo. O preocupante aqui do Bitcoin é a questão aqui do Bitcoin que é preocupante é justamente que o gráfico mensal, né, ele está com o fractal finalizado. Ou seja, ele deu um sinal Eagle aqui, fez a onda 1, 2, 3, 4, 5 e indicador de força aqui do método Eagle, o ADX, indicou falta de força. Então a probabilidade pelo gráfico mensal é o que? Fazer o ABC corretivo, que pode ser pequeno ou voltar aqui para a média 89, lá nos 40, 35 mil dólares. Certo? Então a correção ABC pode vir para bater na 89 ou pode ser uma correção pequenininha, congestionar aqui durante um tempo e depois voltar a bombar. Não tem como saber qual das duas vai ocorrer. Certo? Ou pelo menos no momento, não tem como estabelecer se existe mais probabilidade de ocorrer essa correção gigante. O semanal indicando que tende a fazer mais uma onda de alta, então pode ser que ocorra a tentativa de romper o topo histórico aqui e subir mais até o ao longo do ano, tá? Então o problema é que o gráfico mensal ele está fraco, certo? Ele está fraco, mas o semanal ainda no momento está com força. Agora, ao longo da semana ou de várias semanas, se um desses candles aqui depois desse martelo negativo ele fizer um rompimento legítimo, já era. Daí a gente tem um padrão de falta de força extrema, correção ABC que pode suceder, tá? E culminar numa correção maior, inicialmente até próximo aqui de 64 mil, mais ou menos, etc. Bom, essa alta explosiva ocorreu, ou seja, ele desabou aqui até 77 mil, acho, né? 78 mil, ó, mínima. 78.219. E daí, no domingo, o Donald Trump, primeiro que ele manda um tweet, né, falando que vai colocar como reserva estratégica de Bitcoin esse lixo aqui da XRP totalmente descentralizada, essa porcaria aqui. Solana totalmente centralizada. Solana já parou a rede várias vezes. Diz na propaganda dela no site que ela é descentralizada, mas não é. Então é uma rede perigosíssima. E é centralizada, claramente comprovada pelos fatos. A Cardano já tem uma descentralização específica. Cardano, sim, é descentralizada. Pelo menos tecnicamente é, né? XRP totalmente centralizada, Sol totalmente centralizado. Então, o Trump quer colocar isso aqui como reserva estratégica, essas criptomoedas como reserva estratégica, segundo no tweet dele. Não mencionou o Bitcoin. Daí, como provavelmente ele viu que o pessoal estava criticando, daí ele colocou o Bitcoin e o Ethereum depois. Assim como outras criptomoedas de valor. Então, além de Solana, ADA, XRP, tem mais aqui. Ou seja, vai ser uma cesta de criptomoedas. Ele está dando dicas aqui. E vai ter mais outras criptomoedas que vai entrar nessa reserva estratégica dos Estados Unidos. Então isso quebra o maximalista do Bitcoin, que na campanha do Donald Trump ele ficava falando só de Bitcoin, 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 a reserva estratégica de Bitcoin, e ele está colocando Ethereum, ele está colocando um monte de porcaria aqui nessa reserva estratégica, e pro Bitcoin, o maximalista de Bitcoin é realmente lastimável. E até para quem não é maximalista de Bitcoin, mas quer criptomoedas de valor, é lastimável. Eu acho lastimável colocar essa porcaria da XRP nesta reserva estratégica.
Isso é para você ver que você não deve confiar em políticos. Então muita gente está fazendo investimento ou investiu pesado, deixou de investir em bitcoins, vendeu tudo que tinha em altcoins para colocar tudo em bitcoin. Eu acredito que ele vai ganhar mesmo assim, né? No longo prazo, pelo menos, se ele ficar por longo prazo. E o Trump, e se essa reserva estratégica realmente suceder, o mercado de altcoins tende a receber grande valor, grande influência por conta dessa medida americana. É uma influência, né? Um grandalhão do mercado, um país que tem dinheiro que vai estar colocando ativos, ativos digitais, criptoativos na sua reserva estratégica. Então as altcoins, muito criticada por maximalistas de Bitcoin, vai ganhar muito dinheiro e o Bitcoin vai deixar de subir mais por causa disso. Então você que confiou nas palavras de Trump, achando que ele ia colocar tudo em Bitcoin, você dançou. É para você aprender a não confiar em nenhum político. Certo? Não confiar em nenhum político. Então nós temos aqui o Peter Schiff, né, que ele mesmo sendo crítico do Bitcoin, ele até considera, né, é uma cripto descentralizada. Ela funciona, tem grandes players dentro do mercado usando ela. Então ele não acredita, não concorda, né, que ele concorda mais com o ouro, né, em ter reserva de ouro. Considere que o Bitcoin seja uma espécie de ouro digital. Agora, criar uma reserva de Bitcoin também é viável. Agora, ele questiona colocar XRP como reserva estratégica. Uma porcaria que tem... Você tem 100 bilhões de XRP aqui, ou seja, tem gente que acredita que isso aqui vai valer 100 dólares ou vai valer 20 dólares. É muito dinheiro que tem que entrar para cada uma das 100 bilhões de XRP valerem 100 dólares. É muito dinheiro. Já tem 153 bilhões aqui injetados nela. Ou seja, o Bitcoin tem apenas 21 milhões de unidades, por isso que ele vale 100 mil dólares. E está valendo 98, 92 mil dólares agora, mas chegou a 100 mil, 108 mil, etc. E ele pode chegar a 1 milhão de dólares, apesar de ser difícil. Vai ter que entrar 20 trilhões no Bitcoin, né? Ele está aí com quase 2 trilhões de market cap. Então vai ser difícil para o Bitcoin valer 1 milhão de dólares, mas eu acredito que ele vai chegar lá um dia. Porém, XRP, você tem um supply desfavorável. A XRP é uma porcaria. Durante muitos anos essa porcaria não fez nada. Aqui. Só está aqui de enfeite, na minha visão. É um lixo. Mas, né, ele está... Até o Peter Schiff questiona. Você vai colocar... Eu concordo você colocar o Bitcoin ali como reserva, mas XRP e outras porcarias podem entrar nessa reserva, ou pelo menos estimar a colocar isso na reserva estratégica dos Estados Unidos. E outra, a gente não sabe se isso aí é verdade, ou seja, o Trump está falando no tweet isso, mas tem algum documento assinado, tem algo oficial, de repente ele simplesmente muda de ideia. Não, agora Cardano não vai mais entrar, Ethereum, e talvez até Bitcoin não vai mais entrar, vai ser só Ethereum, ou vai ser só Solana e Ethereum, sei lá. Ele pode mudar totalmente. Então você especular com base no que um político fala, ou estimula, ou coloca no tweet, acaba sendo suicídio definitivo. E nós temos aí a Monero resiliente. Durante toda essa queda que muitas criptos caíram muito, desabaram muito definitivamente, a gente tem a Monero resiliente, ou seja, o povo está acordando sobre a importância da privacidade, né, estão sequestrando pessoas que têm Bitcoin, torturando, etc., causando graves traumas dessas pessoas. E você tem, né, a necessidade, a demanda por privacidade que sempre existiu, sendo espelhada no comportamento da Monero ao longo do tempo.
Monero que sofreu deslistagem da Binance, ela caiu muito, né? Deslistagem de várias exchanges de criptomoedas, daí o que começou a surgir? Começou a surgir sites com swap sem KYC 100% por browser, ou seja, você entra lá e faz swap e tem XMR nesses sites. Então esses sites com blindagem ali para não cair, etc. Esses sites estão começando a viralizar na internet ao longo aí de alguns anos, de um ano atrás mais ou menos, começou a viralizar e está em crescimento. Talvez a gente tenha centenas e centenas desses sites para você fazer swap sem KYC. Dessas plataformas, né, que estão em 100% em site, sem precisar conectar a carteira, sem precisar de contratos inteligentes. Tipo Tornado Cash, que não precisa de contrato entre você conectar sua carteira. Tem contrato inteligente ali, mas você não precisa conectar a carteira. Não é igual o Uniswap, que você tem que conectar a carteira, etc, para fazer o swap. Não, você vai lá no browser, entra lá, igual a NanSwap, Holding Swap, que eu já expliquei aqui no canal como é que funciona, no meu canal de criptomoedas e de cibersegurança e privacidade online. E tá cheio desses sites aqui. E tende a crescer muito. Tende a surgir DEX, exchanges descentralizadas como Torchain, que vai ter Monero lá. Então muita liquidez tende a entrar para Monero. E Monero é a porta para você entrar em criptomoedas de blockchain aberto e ficar invisível ou pelo menos bem camuflado com blockchains abertos, onde você se defende contra sequestro, bisbilhotagem de governos, etc. E quando você for gastar, você troca por XMR e gasta suas XMRs, protegendo o saldo total de Bitcoin. Então a Monero tende a ser usada para esse processo, já está acontecendo, tá? Para servir como ponte para anonimizar criptomoedas de blockchain aberta. E a gente vê aqui no gráfico semanal, né, ela com o sinal Eagle, e está aqui na primeira onda de alta ainda e tem chance de fazer mais duas ondas de alta. A Monero é a principal cripto do portfólio Eagle Future, que você tem acesso a ele no grupo secreto de sinais. Tem lá o portfólio de cripto. A Monero é a principal cripto há muitos anos no nosso portfólio por conta dos fundamentos. Então, uma hora eu já identificava que o mercado, a demanda por privacidade iria explodir, vem alimentando essa possibilidade neste ciclo, certo? E no mínimo Monero a 10 mil dólares, eu acredito, no top 10 junto com o Bitcoin. Se vai passar o Bitcoin, não tem como saber. A escassez digital foi encontrada no Bitcoin. Então, para ele perder essa posição, é difícil. A Monero tem escassez digital com privacidade. Então ela tem chance de, né, passar o Bitcoin no longo prazo, eu acredito. E mesmo com deslistagem, censuras, a gente vê que o mercado está se adaptando e surgindo um monte de canais para você negociar Monero, que são essas plataformas de swap sem KYC 100% por navegador, estilo Tornado Cash. Sem precisar conectar carteira ali, mas apenas, né, enviando sem intermediário humano, é tudo automatizado, tudo automatizado por essas plataformas. Então, pessoal, o mercado de cripto tende a ser um refúgio contra a crise global definitiva que está sucedendo. O dólar tende a aumentar de valor. Eu torço para que ele não aconteça igual aconteceu na Argentina, né? Que o dólar, né? O argentino, $1, né, vale 1.400 pesos argentinos, ou seja, antes com 6.000 pesos se alugava um apartamento no centro de Buenos Aires, hoje você compra um pacote de salgadinho com 6.000 pesos, isso há 10 anos atrás. Eu estava lá em Buenos Aires
e usava peso, etc. Então é muito triste a situação da Argentina. E tem gente que torce que aconteça isso mesmo no Brasil. O Big Mac da Argentina é o segundo mais caro do mundo. Então não adianta você ter dólar e pagar o segundo Big Mac mais caro do mundo lá na Argentina. Então tudo está caro, tudo está o olho da cara. Então a gente tem que torcer, rezar para que o dólar não passe de R$10 aqui no Brasil. Senão a gente vai se lascar. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Retomada de imóveis por bancos cresce e atinge maior estoque em 4 anos. Então o jeito está comprando uma casa própria, está financiando e é moda no Brasil a ilusão, no mundo inteiro praticamente, mas no Brasil isso é destaque. Que você tem casa própria, né? Você financia lá uma casa, um apartamento, uma casa, etc. E você acha que é dono dela, mas quando você financiou, a casa é do banco. Você fica 6 meses sem pagar a prestação, então você faz um financiamento. Esse financiamento seria o preço de um aluguel lá. E vamos dizer que é R$1.000, né? O aluguel lá. E daí você ganha, sei lá, R$2.000. Se acontece de você ficar desempregado, ou ter alguma doença, etc., pode ser que você não consiga pagar as prestações de R$1.000. Passou 6 meses, meu amigo, é processo. O banco vai tentar vender a sua casa sem a sua autorização, não importa, porque a casa também é dele, porque você não pagou todo o financiamento. Então, quando você compra uma casa financiada, não é sua. Você está financiando, só vai ser sua quando você terminar de pagar. E vai tentar vender por um preço que vale na tabela, nessa, não é bem uma tabela, é uma espécie de tabela FIP que existe para imóveis ali, que padroniza o preço dos imóveis, etc. Eu esqueci o nome dela, mas né, existe ali um padrão de preço para cada imóvel, estilo de imóvel, ali para as pessoas se basearem para vender. Eu esqueci o nome. Não conseguiu vender por esse preço, é leilão e tem tempo. Existe um tempo específico, alguns meses para vender. Se não tiver ninguém para comprar, eles vão reduzindo o preço e vende a sua casa por uma mixaria. Se vender uma mixaria, se você está devendo, sei lá, 60 mil aí, etc. E você vendeu a casa por 50 mil, uma mixaria. Você ainda fica devendo 10k. Porque o leilão que foi feito não conseguiu vender acima ou nesse valor que você está devendo. Então isso arrebenta com a vida do sujeito. Então não se engane por aí quando você vê gente com casa, gente com carro. Às vezes o cara tá ferrado, prestes a perder tudo ou já perdeu e tá morando na casa ali e vai ser despejado, vai ter que ter ação judicial para tirar o cara da casa, para despejar o cara da casa, etc. Certo? Então isso vem acontecendo no Brasil demais e é um alerta para você que vai na onda de ficar financiando casa. Para você financiar a casa, você tem que ter um planejamento, ou seja, ter ali uns 2 anos de economia para pagar as prestações por uns 2 anos, caso você fique desempregado, caso você fique uma reserva de emergência para pagar as prestações. Porque ficou sem pagar as prestações, pode ter a sua casa penhorada, leiloada, né? E você ser jogado no olho da rua pelo banco que você financiou a casa. No Brasil a coisa tá feia, no resto do mundo tá bom. Não. Na megalópole, o preço médio de uma dúzia de ovos chegou a 8,47 dólares, né? 49,50, segundo um estudo publicado na quinta-feira. Mas há supermercados onde chegam a custar, isso nos Estados Unidos, tá? 15 dólares, ou seja, 87 reais por uma caixa com 12 ovos. Certo? Então você tem esse trabalhador aqui que teve a ideia de vender ovos por unidade, porque lá nos Estados Unidos o pessoal está comprando ovos por unidade. Porque tem gente que não está tendo dinheiro para comprar uma caixa de 12 ovos. Então os comerciantes estão sendo obrigados a abrir as caixas de ovos ali e vender por unidade, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar
ovos, 12 ovos, R$ 87 lá nos Estados Unidos. Então esse é o nível de colapso econômico que o coronavírus, coronavírus, ocasionou para o mundo. Então imprimiram dinheiro, as pessoas ficaram dentro de casa sem produzir nada. Foi um canto de sereia, porque as pessoas ganhavam dinheiro de graça e gastavam. Então muitas empresas diziam, como sempre o governo imprimiu dinheiro. E como sempre nunca quebrou, nunca deu problema, ou se deu pouco problema. E dessa vez vai ser a mesma coisa. E o canto de sereia foi tão convincente, tão sedutor e irresistível, que as pessoas ganhavam dinheiro de graça, não trabalhavam e gastavam. Então quem era comerciante, quem era empresário, nessa época achou que estava tudo bem. Então vamos continuar numa boa, vamos continuar gastando, vamos continuar fazendo dívida, vamos continuar não ajuntando dinheiro, não fazendo racionamento de tudo, de gastos, etc., de custos, porque está tudo bem, está imprimindo dinheiro, todo mundo parado dentro de casa engordando e as pessoas estão gastando dinheiro. E como sempre imprimiram dinheiro antes, dessa vez também não vai dar em nada. E muita gente confiou nisso, erroneamente. Então você tem aí em fevereiro, né? Algumas semanas atrás, recuperação judicial explode no Brasil. Então empresas como Gol, Bombril, Subway tentam reestruturar dívidas e evitar colapso. Então foi um canto de sereia quando essas empresas estavam vendendo na época do Corona Crash. E outras empresas principalmente, tá tudo bem, tá vendendo, estamos ganhando dinheiro, coronavírus, de pessoas morrendo, colapso aí na saúde mundial, um monte de gente morrendo, e mesmo nesse desastre tá vendendo. Então vamos continuar fazendo dívida, vamos continuar relaxado, etc. Foi um tanto de sereia. E depois veio um golpe, depois veio um nocaute. E foi um ou outro, foi quase todo mundo. E até quem se cuidou, trabalhou pesado, economizou, mesmo assim, infelizmente foi nocauteado, tá nocauteado, né? Ele está quase nocauteado. Que recuperação judicial é praticamente um nocaute. Mas não é ainda o nocaute e a falência. A recuperação judicial, a empresa continua devendo, não paga, porque a justiça permite ela não pagar por um tempo, para tentar se recuperar e conseguir dinheiro, conseguir sobreviver, para depois tentar pagar. Então, os credores não conseguem penhorar nada, não conseguem tirar nada da conta bancária deles, etc. Né? Então essa é a situação. Tá? E a coisa está piorando e tende a ser pior ainda. Ou seja, o refúgio contra essa crise é o mercado cripto. É o ouro e o mercado cripto. E o ouro, ele vem apresentando. Também teve uma queda, igual o Bitcoin, etc. Igual as criptomoedas tiveram essa queda. Hoje a gente teve a alta gigante lá no tweet do Trump, e a gente está tendo o mercado cripto desabando de novo, né? Talvez tenha sido algo ali só de momento, né, daquele dia, que o mercado cripto caia mais, talvez, ou congestione. Porque foi apenas um tweet, não foi nada demais. Então a gente tem o ouro também, que teve essa queda forte, mas a tendência dele é topos e fundos ascendentes no médio prazo, de alta para continuar a subir. Então o refúgio contra a crise é o ouro e Bitcoin e criptomoedas principalmente, porque é um ambiente descentralizado. Ouro não tem portabilidade para você transportar seu ouro para outro país. Bitcoin e criptomoedas você não precisa transportar nada, você só precisa acessar de qualquer lugar do mundo com a internet, usando suas chaves privadas, e você passa por qualquer alfândega com suas chaves privadas na sua cabeça ou codificadas em um papel, da qual ninguém vai conseguir, né, alegar que você, apesar de que podem tomar o seu papel ali, né, por isso que você vai ter que saber de memória as suas seeds ali para você passar pela alfândega. Então, pessoal, esse método gráfico permite você saber o momento de entrar e sair no mercado. Ou seja, se você é fundamentalista tanto em ações quanto em criptomoedas,
graficamente 100% pelo gráfico, sem depender de notícias, sem precisar ser insider, você consegue saber que a tendência de baixa vai continuar, consegue saber que a tendência de baixa vai continuar e você não compra para comprar lá no fundo. E você consegue saber 100% pelo gráfico que o mercado vai subir, né, para você fazer o DCA ao longo da tendência de alta e parar de fazer o DCA acertando um topo. Então, por exemplo, a gente tem um método aqui da Profit Line, né, os padrões da Profit Line, que faz parte do ADX, o indicador que a gente utiliza, e você aprende no curso todos esses padrões para saber o timing certo de entrar e sair. Assim como também fazer trades, tá? Assim como fazer trades. Então, para você adquirir o nosso treinamento, entra aqui no nosso site, Eagle Signals. Então, você pode estar clicando aqui para saber mais sobre o nosso treinamento gravado, e tem aulas semanais. Toda semana tem uma aula semanal de operações que deram certo, foram feitas ao vivo nas redes sociais ou no grupo de sinais, e outros tipos de operações que são feitas aulas ao vivo sobre ela, gravadas, né, mas é tudo feito ao vivo com gráfico em movimento, não é no gráfico do passado, tá? Nos 5 segundos, inclusive. Gráfico de 5 segundos é muito difícil. Eu faço vídeos, aulas nesses gráficos e acerto, provando que o método funciona. É muito difícil fazer isso. E a gente tem aqui na Monero, por exemplo, Monero contra Ethereum, tá? A gente tem. Já falei lá na semana passada, né? E a Monero contra Ethereum, que é a segunda cripto mais forte do mercado, está em tendência de alta em relação a Ethereum, ou seja, há muito tempo que a Monero não conseguia no gráfico semanal ficar acima da média exponencial 8,9, tá? E quando ficava pouco tempo, com candles em definição, indicando topo, ou seja, um rompimento falso, depois voltava para baixo. Agora é um rompimento absolutamente diferente. Rompimento legítimo acima da média exponencial 8,9. Então, probabilidade é gerar um sinal Eagle aqui no Ethereum, Monero contra Ethereum, e formar o ciclo de tendência de alta. Então, graficamente, se isso vai acontecer, a Monero vai subir mais do que o Ethereum, contra o Ethereum, muita grana tende a entrar na Monero só por esse gráfico. E a Monero contra o Bitcoin fez o sinal abismo dinamite pelo gráfico, indicando que a Monero ela tende a reverter a tendência de baixo, então está abaixo da 8,9, a tendência de baixo. Mas deu o sinal abismo dinamite do método Eagle, que você aprende no meu treinamento. Tende a fazer o ABC corretivo que já fez, né? E tende a reverter para a tendência de alta, fazendo aquele ciclo. Pelo menos 3 ondas de alta, e se tiver força, a terceira onda continuará subindo. Então, nesse ciclo, muita grana tende a entrar na Monero por esses insights eu estou mostrando para vocês. Aqui no nosso site você vem aqui em provas dos lucros consistentes, cursos, provas dos lucros consistentes. Você vem aqui a sinais de day trade no Twitter. Então fiquei 1 ano passando sinais ao vivo, antes e depois, não tem como fraudar isso, 100% pelo gráfico, no Twitter. E a gente tem aqui um histórico, né, de sinais que eu passei no Twitter, tem os links antes e depois, apenas 5 chances por semana, provando que o método funciona. Então a gente dá um Ctrl F aqui, e procura aqui pelo sinal dinamite. A gente... Então vamos ver aqui, ó. Então você tem aqui os links antes e depois, ó, Litecoin, abismo dinamite, 100% pelo gráfico, sem ter informação privilegiada, acertado o fundo do poço na Litecoin, tá? Vamos ver aqui o outro abismo dinamite aqui. Esse aqui. Ó, aqui é a Litecoin, né? A gente tem aqui no dólar, eu tenho que atualizar, colocar aqui o link do Twitter, mas tem uns antigos ali que ainda está atrasado. Aqui, um abismo dinamite no Ethereum, tá? Dei trade no Ethereum, passado o sinal lá no Twitter antes e depois, fiquei 1 ano e 1 mês mais ou menos, só passando durante 5
por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Histórico inédito, provando 100% pelo gráfico que funciona para quem domina o gráfico, tá? No médio prazo o gráfico funciona, no curto prazo também. No longo prazo de 10 anos não. Então aí, ó, lá no fundo do poço, todo mundo com medo, abismo dinamite, explodiu, foi lá até o alvo. Então, esse sinal aqui que acertou nos 5 minutos, que é muito mais difícil de acertar day trader, segundo a FGV, é só 0,5% que consegue ganhar e ganha pouco. É muito difícil sobreviver no day trade. E eu fiz isso no day trade provando que o meu método funciona no day trade. É melhor para ganhar mais dinheiro ir para o longo, médio prazo, para fazer swing trades no semanal, etc. E usar o método gráfico para saber o timing certo de entrar, de fazer DCA nas criptomoedas, etc. E esses sinais estão acontecendo na Monero. Tá? Está acontecendo aqui na Monero. Então são sinais de que essa cripto tende a ganhar bastante market cap nesse ciclo e quem sabe nos ciclos posteriores, porque é a demanda por privacidade ocorrendo e a Monero atende essa demanda de privacidade, fungibilidade. Ela tem fungibilidade, coisa que o Bitcoin não tem porque o Bitcoin é aberto. Então o Ethereum também é aberto, então os Ethereums roubados da Bybit, se eu pegar, você pegar, ou se a gente pegar algum endereço cujo Ethereum que está nesse endereço originou a partir dos endereços do hack da Bybit, já era. A gente vai ficar com nossos fundos bloqueados se entrar em exchange. Então não tem fungibilidade. Agora a Monero é invisível, então tem fungibilidade. Existe uma demanda por fungibilidade, uma demanda por privacidade, por questão de segurança, por questão de evitar essas injustiças aí de bloquear fundos que vieram de certas fontes e certos governos, se não gostar, simplesmente vai bloquear ou te criminalizar por possuírem esses fundos do qual você não tem culpa nenhuma. Então, para aprender essas técnicas, entre em contato conosco para adquirir nosso treinamento. Fica gravado no Telegram, grupo do Telegram, então tem um preço muito bom, porque fica lá nesses grupos do Telegram privados e você pode aprender esse método. Muito bem, a gente tem aqui o franco suíço, o dólar americano, que são as FITs mais importantes que tem, e a gente tem o dólar BRL. Franco suíço contra dólar americano, lembrando, o franco suíço é a segunda moeda fiat mais importante que tem. Infelizmente não tem stablecoins de franco suíço com liquidez. O franco suíço está em tendência de baixa em relação ao dólar americano no gráfico semanal. Dê um sinal Eagle de venda aqui com probabilidade de fazer o que, né? Mais 3 ondas de baixa aqui contra o dólar americano. Então eu não devo comprar franco suíço. É a segunda mais forte porque ela está em tendência de alta em relação a muitas fiats que existem no mercado. O dólar americano segue líder como a fiat mais forte que tem para médio prazo. Então ele tende a crescer, tende a progredir, tende a evoluir. Consequentemente, você tem uma fiat que tem estabilidade e que no médio prazo tende a valorizar mais que a maioria das fiats que existem, inclusive contra o real. Então você tem que ter dólar americano para médio prazo gastar, para você ter poder de compra aqui no Brasil maior. Você fica no real, a inflação vai te prejudicar. Em dólar americano, qualquer um hoje em dia pode obter dólares americanos usando o Tether, né? Usando uma moeda fiat, o token, o Tether. Ou seja, você compra a Tether de um P2P, você compra um Tether numa exchange, etc. Aí tá bombando, né? A gente tem aí o dólar explodindo a 5,87. Dólar explodindo a 5,87. Então, o mercado vem aí desenvolvendo uma alta torrencial significativa e está em tendência de alta, né? Então, o dólar ele fez o ABC corretivo de uma única onda de baixa e como eu falei para vocês, existia a probabilidade dele encontrar suporte nesse fundo. Ele fez isso.
a queda era a chance de você estar comprando mais e pode reiniciar a tendência de alta, e os fundamentos apontam para o dólar com relação ao real brasileiro, no médio prazo de 6 meses a 1 ano. Se você tem dólar, está juntando dólar, você tem que ter poder de compra com esse dólar. Com o Pix, com o real, a inflação vai aumentar, as coisas vão aumentar de preço e você vai ter menos poder de compra para pagar as contas. E tem que usar moeda fiat, porque tem estabilidade. Bitcoin e criptomoedas têm uma volatilidade absurda. Então, se você recebe seu salário em Bitcoin e o Bitcoin estava custando 100 mil dólares, daí acontece o que aconteceu há pouco tempo atrás, né, do mercado ter essa queda gigante até 75, cair 25%. Então, quer dizer, você ganhou Bitcoin no seu salário aí, mas na hora de pagar as contas ele desvalorizou em uma semana tudo isso. Então, usar as moedas fiat que tende a ter estabilidade como o dólar, acaba sendo uma opção. Mas tem que estar em Tether ou em DAI. DAI é até melhor, embora corra certos riscos aí, como aconteceu no passado, de perder o PEG, etc. Mas a DAI não pode congelar. Dentro da rede Ethereum, a DAI não pode congelar. E a rede Ethereum hoje está com taxas baixas de centavos para fazer swap e para transferir DAI de outro lugar. Então a rede Ethereum está ficando competitiva, está com taxas bem baratas, a nível de centavos. Então está compensando ter DAI na rede Ethereum e até o USDT na rede Ethereum, porque as taxas estão baratas. Só que o USDT, a Tether pode congelar seus USDTs, a DAI não podem congelar. Então DAI, stablecoin de dólar, dentro da rede Ethereum, que também é descentralizada, e a DAI não pode ser congelada, daí não vão poder congelar os seus fundos. Isso é bom, né? Só que a Tether tem colateral em USDC, né? Em algumas coisas que são centralizadas. Então ela pode ser punida se não congelar, se o governo mandar congelar certos fundos, etc. Mas é mais difícil, é um processo burocraticamente muito mais difícil. Então quando o Trump anunciou as taxas, né, lá as taxas contra a Europa, etc. Então o mercado S&P 500 desabou, né? Então teve essa alta. É o que eu falei, que eu venho falando aqui há muito tempo. A gente tem um mercado que se encontra definitivamente subindo em força. Temos o Warren Buffett fazendo caixa, guardando dinheiro, deixando o dinheiro parado. Ele não está vendendo as ações, fazendo lucro e comprando outras. Ele está guardando dinheiro, investindo em renda fixa, investindo em bonds, etc. E deixando o dinheiro parado em caixa. Porque o mercado está subindo sem força. A gente tem várias ações subindo, o S&P 500 está subindo, mas graficamente a psicologia do mercado para o gráfico semanal é uma psicologia de subida sem força. Está subindo, mas está subindo sem força. Então uma hora o crash vem. Temos o ciclo de Banner que diz que em 2026 vai ter um topo no mercado. Esse topo de mercado é um crash, e é um crash para bolsas, tá? Ciclo de Banner. Eu vou acreditar, o ciclo de Banner acertou muita coisa. Eu vou acreditar no ciclo de Banner, que vai acertar de novo, se os gráficos e os fundamentos também indicam que provavelmente ocorrerá um topo aqui. Então 2026 vai ser o ano provavelmente do crash, eu acredito. Só que bolsa de mercado imobiliário, então o mercado real estate vai se arrebentar igual aconteceu em 2008, até pior. E a Bitcoin e criptomoedas e ouro e prata, nas crises, quando o ciclo de Banner tem crise de bolsa, o ouro sobe. O ouro subiu, bombou, explodiu. Certo? E hoje a gente tem o Bitcoin. Bitcoin, criptomoedas tendem a bombar, subir também. Nesse crash que tende a ter. A gente tem que entender isso. O dinheiro vai se refugiar naquilo que é mais seguro. Descentralização. Bitcoin, criptomoedas descentralizadas. Então até em 2026 eu acredito que o mercado vai estar subindo ainda no mercado cripto. E a gente tem aquele ciclo lá do Bitcoin, né?
que eu mostrei no vídeo passado, que é 3 altas, né? São 3 altas, né? 3 altas e um ano de queda, e assim sucessivamente. Tá? Teve aqui o terceiro ano de queda, né? E daí, 3 altas, a gente está ali com candlezinho de alta lá no Bitcoin. Eu acredito que pode ter mais um candlezinho de alta ali durante essa crise. Só acho que no Bitcoin vai ser pouco dinheiro, vai ser pouca valorização, porque ele já está muito caro. Agora nas altcoins, em certas altcoins e tokens, pode explodir significativamente nesse ciclo. Certo? As altcoins que estão baratas, é claro, né? E o Ibovespa, o nosso Ibovespa aqui no Brasil, como é que tá o Ibovespa? O Ibov, como é que se encontra o Ibov? Tá aí, ó. Colapso, queda gigantesca. É o que eu falei para vocês, né? Ó, o Ibovespa está subindo em tendência de alta, etc. Mas quando fica acima da tendência de alta pela nossa metodologia, né? No gráfico semanal. Mas eu preciso de padrões que indiquem que está a favor para a tendência de alta continuar. Tem uma correção ABC, como ocorreu aqui. Tem um pivô de baixo. Então, se eu tenho um pivô de baixo, esse pivô de baixo ele só é eliminado se o topo confirmado for rompido ou tiver neutralização desse pivô de baixa por certos padrões. No meu curso eu ensino lá sobre a teoria dos pivôs. Então, se fizesse um pivô de alta aqui dentro do range dessa onda de baixa, ou se rompesse o topo anterior, tem que ser rompimento legítimo, não é qualquer tipo de rompimento. Enfim, é complicado. Você tem que fazer o curso para entender a teoria dos pivôs. Esse pivô de baixo então elimina, então a chance de fazer novo fundo é eliminada para fazer novos topos. E a gente tem aqui um pivô de baixa que não foi neutralizado. E agora ele vem caindo de novo, entrando para a tendência de baixa. Ou seja, o Ibovespa tende a continuar na tendência de baixa e fazer uma grande queda ainda, tá? O iFix, que são os fundos imobiliários que muitos gurus e influencers de finanças indicava o iFix, né, fundos imobiliários é uma boa, que você tem que investir para ganhar muito dinheiro, etc. E deu já um sinal, Eagle fez a primeira onda de baixa e tem a probabilidade de fazer mais 2 ondas de baixa. E Bovespa caindo com chance de continuar a cair. O iFix também tende a colapsar, romper o fundo e continuar a queda. Ah, eu compro na queda, eu sou profissional, caiu muito, eu vou comprar aqui. Se tem uma queda e tende a continuar a queda, não tem sentido eu comprar. A não ser que a queda indique que fará uma possível correção. Aí você faz o DCA aqui. Ah, falhou, mas pelo menos você tentou em um ponto que justificava que a queda poderia acabar. Tem muita gente comprando em um início de baixa, onde vai cair muito mais. Tá? Onde vai cair muito mais. Pelo método Eagle, 100% pelo gráfico, você consegue saber ficar sem comprar numa grande parte da queda para comprar mais lá embaixo e muitas vezes acertando o fundo. Igual eu acertei aqueles abismos dinamites que eu mostrei para você lá no Twitter no Day Trade, que é muito difícil. O iFix denota que vai continuar a cair e Bovespa ajudando na probabilidade, na influência que ele vai ter com a queda que ele está demonstrando que sucederá e que poderá ajudar no iFix a colapsar mais ainda. Então, quem fez o que a manada mandou, dançou, né? Que é investir em fundos imobiliários, etc. A gente vê aí na internet, durante muitos anos, pessoal metendo fundo imobiliário na carteira, né? Então, pessoal, não adianta você ter hardware wallet, suas seeds estão offline, mas se sabem que você tem 1 milhão, 10 milhões em Bitcoin, vão te sequestrar e vão te roubar. Então, tem que ser invisível e não basta
é simplesmente usar uma criptografia. Tem técnicas muito avançadas para aniquilar todos os rastros e aniquilar todo tipo de pista. Então eu desenvolvi um método chamado Infinite Shadow Jutsu Fake Metadatas, que são a inundação da sua rede, da sua casa com falsos metadados. E os metadados, que não é a informação completa, mas são pistas, que, se souberem, podem te achar, mesmo com criptografia sendo usada. Você então, com esse ataque de falsos metadados na sua rede ou em outras redes, no tráfego de rede, você consegue criar um labirinto de falsos metadados, onde os metadados verdadeiros estarão lá no meio, quase impossíveis, não vou dizer impossível, mas muito difícil, vai ser muito mais difícil de achar, certo? Acho que no nosso treinamento, você vem aqui na página inicial, na página ali comprar, né? E vem aqui no nosso curso Ultra Anonimato LPIL, para você que mexe com criptomoedas, tem hardware wallet, falta você ter anonimato, porque o que é invisível não pode ser atacado. Leia mais aí sobre o nosso treinamento, tem alguns vídeos gratuitos ali ensinando muitos segredos. Fique à vontade. E hoje o curso está com 25 horas, embora no momento que eu estou fazendo esse vídeo vai estar com 23 horas, eu vou ver se eu atualizo hoje lá, ele está com 25 horas de duração, gravado no Telegram, grupo do Telegram privado, você entra lá, acessa, acesso vitalício. Eu desenvolvi mais uma técnica ali de filtro de metadados, e está sendo colocado ali, está sendo melhorado, vai estar sempre sendo melhorado esse treinamento com novas invenções e novas soluções de anonimato que eu estarei criando. E a psicologia de investimento não pode faltar, né? Tempo e maré não esperam por ninguém. Antigo provérbio inglês. Então é o tempo, pessoal. O tempo ele passa. Não tem como você voltar no tempo. Não existe uma máquina do tempo para eu voltar no tempo para fazer o que eu precisava fazer. Então eu já cometi erros gravíssimos, das quais as consequências para mim foram graves. Eu perdi tempo, né? Eu não gastei bem o meu tempo, e daí eu tinha que correr contra o tempo para conseguir resolver esses problemas. E por conta disso eu tive que arcar com as consequências, sendo altamente prejudicado porque não fiz a lição de casa. Com relação a investimentos, o tempo que você tem disponível deve ser focado para adquirir conhecimento. E conhecimento você adquire como? Vendo vídeo na internet, vendo os meus vídeos na internet, né? Vendo os meus vídeos de análise técnica, assistindo os vídeos semanais aqui do canal, na parte de cibersegurança, vendo meus vídeos lá no canal. Não, é praticando, porque você precisa dominar o conhecimento. Obter informação não é tão difícil, mas dominar a informação e saber aplicar é difícil, então você tem que praticar. Então não adianta você comprar livros somente, ou fazer cursos. Não adianta você fazer o meu curso, comprar o meu curso de trade, de investimentos, ou de cibersegurança e privacidade online. Você tem que praticar. Você tem que aproveitar o tempo que tem, porque o tempo passa e ele não volta. E se você não fez a lição de casa, aproveitando o tempo que você tinha, você talvez não tenha mais tempo para sair do fundo do poço que você talvez esteja. Certo? Então eu aprendi da pior forma, né? Ou seja, eu tinha tempo para investir em conhecimento, aplicá-los, treinar, praticar e aprender. Eu perdi tempo com coisas que não prestavam, eu relaxei, etc. Igual a cigarra, né? A cigarra, a história, a fábula da formiga e cigarra. E tem lá o verão, as formigas tudo trabalhando, a formiga trabalhando igual uma louca, correndo atrás do tempo para acumular o máximo de comida possível, porque o inverno chegaria. E a cigarra lá cantando. Quando chegou o inverno, a cigarra morreu no inverno. E mesmo que ela corresse atrás de trabalhar para conseguir sustento, já era tarde demais. Então mesmo naquele tempo que ela tinha, era muito curto, até o momento que ela iria morrer no inverno, para ela correr atrás de adquirir sustento, conseguir sustento para não morrer, né, nesse período de problema, de ameaça, que é o inverno contra ela, e ela acabou morrendo. E a formiga ficou lá no seu abrigo,
comendo e bebendo numa boa. Então, você tem tempo hoje, corre atrás de conhecimento. E conhecimento é o maior capital que você tem, porque ninguém pode tirar o conhecimento de vocês, certo? Então, por exemplo, esse treinamento aqui, eu investi em conhecimento e eu inventei coisas que não existem na área de anonimato. O próprio método aqui, Infinite Shadow Jutsu Fake Metadata, você provavelmente não vai encontrar em nenhum curso de anonimato. E se encontrar, foi depois de mim, né? Os meus vídeos lá de cibersegurança no meu canal de cibersegurança. Então você tem aqui o meu canal Leandro e Bob Cibersegurança e Criptomoedas. Se inscreva lá. Tem vídeos ali sobre a parte de criptomoedas e cibersegurança e privacidade online. Então tem vídeos aqui. Conceitos são passados nesses vídeos que não tem no Brasil. E muitos não tem nem no mundo. Então é conhecimento, eu investi em conhecimento, ninguém pode tirar esse conhecimento de mim. É um capital absurdamente valioso e eu, com ele eu posso inventar coisas, achar novas soluções, conseguir aprender novas coisas e achar soluções que não existem. E é o que eu venho fazendo na parte de cibersegurança e muitas coisas. Tem o meu GitHub lá com um monte de doideira, lá, um monte de armas cibernéticas de defesa digital que tem lá. Então, tô criando um arsenal ali de armas cibernéticas que estão lá no meu GitHub para operações de anonimato. Então, o conhecimento ninguém pode tirar de você. Bens materiais, dinheiro, casa, etc. Mas conhecimento não. E o conhecimento te tira da lama, né? Te dá oportunidades. Então, é o que vem falando aqui nesse provérbio aqui, pra gente não perder tempo. Você tem tempo, meu amigo, corre atrás. Você não sabe se daqui a uma semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano você vai estar doente, vai estar mais limitado, etc. E daí você não vai conseguir aproveitar o seu tempo como você pode hoje. E investir em conhecimento, para obter conhecimento, porque conhecimento ninguém pode tirar de você. Você vai levar junto o conhecimento para você quando você morrer, né? Agora, as coisas, bens materiais, não. Então, o mais importante é conhecimento. E aproveitar o tempo e se esforçar ao máximo, ali, se rastejar para conseguir o conhecimento para que você cresça. E produzir, né? Produzir, correr atrás, produzir. Então, o que eu estou querendo te passar aqui é prática. Você tem que praticar. Então, não adianta ficar só assistindo meu vídeo, ou você fez o meu curso, você está lá, fez o curso, só fica passivamente vendo as minhas aulas. Você tem que praticar, você tem que se arriscar, tem que pegar dinheiro de verdade, investir com pouco dinheiro no começo porque você é iniciante, mas tem que fazer. Não fez, o tempo está passando e pode ser tarde demais depois, tá? Então aproveita aí, aprende com os meus erros, ao invés de cometer meus erros, e quando você vê, você quebrou a cara e você, né, já era, você vai ter que arcar com as consequências por ter perdido tempo. Não ter se esforçado ali para adquirir conhecimento, etc. Mas a gente aprende, sempre dá para a gente se levantar, mesmo nocauteado, sobreviver e vencer no final. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Para adquirir os treinamentos, meu curso, etc., pode ir lá no meu site e escolher ali o seu treinamento de cibersegurança, privacidade online, ou de investimentos e trading, etc. Grupo de sinais você ganha de graça ao comprar o nosso treinamento Eagle Signal. Você pode comprar o grupo de sinais também separado. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado.
Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.